paradinha com a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre os dons espirituais. Amém. E nós vamos então começar. Pode ver? 1. Palavra de sabedoria. 2. Palavra de conhecimento. 3. Fé. 4. Dons de cura. 5. Operação de milagres. 6. Profecia. 7. Discernimento de espíritos. 8. Línguas. 9. Interpretação de línguas. Ok, parece que nós estamos chegando ao final hoje. Nós vamos dar início então falando do dom de profecia, né? Depois nós vamos falar do dom de línguas, variedade de línguas e finalmente interpretação de línguas. Classificação geral dos dons. Está em 1 Coríntios 12. Dons de revelação. Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espírito. Ok, só uma pausa. Então, os teólogos costumam dividir os dons espirituais em grupos de 3. Nós já explicamos sobre isso. Então, o primeiro grupo nós já estudamos, que é a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. Amém. O segundo grupo também estudamos o dom da fé, os dons de curar e operação de maravilhas. E hoje nós iremos então introduzir primeiramente o dom de profecia. O que significa elocução? Elocução significa exprimir o pensamento por meio de palavras. Atenção, meu povo. Ok. Então, elocução é uma palavra que às vezes muita gente não sabe, né? É justamente você expressar aquilo que você está pensando. Dons de elocução. Quais são os dons de elocução? 1. Dom de profecia. 2. Variedade de línguas. 3. Interpretação de línguas. Ok, nós vamos repetir para a gente prestar atenção, porque às vezes a gente começa assim no estudo, o corpo está aqui, a mente está lá viajando, né? Então vamos prestar atenção no que a gente está falando. Vamos repetir todos juntos. Número 1, Dom de profecia. Ok, 2. Variedade de línguas. 3. Interpretação de línguas. Quais são as finalidades dos dons de elocução? Edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. Ok, vamos falar novamente, porque a gente já tem falado muito sobre isso, né? Qual é a finalidade dos dons espirituais? Primeiro, edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. Agora só vocês. Edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. Isso, então o que estiver fora disso é porque não procede de Deus. Não é isso? Porque todos os dons espirituais, aquilo que Deus dá para a igreja, tem essa finalidade, edificar a igreja, exortar, que nós já explicamos que exortar significa encorajar, animar, botar para cima, né? E, finalmente, consolar. Então, o Espírito Santo se movendo em nosso meio, né? Traz assim a presença de Deus. Aliás, eu estava até querendo falar alguma coisa sobre isso, que às vezes a gente chega assim na casa do Senhor com o coração tão apertado, ou com uma tristeza, ou com um abatimento, que enquanto a gente morar aqui nessa terra, né, essas coisas batem na nossa porta, né? Frequentemente você é entristecido por uma palavra, uma situação, mas eu quero te convidar, porque você está em casa também, nesse momento assim, a pensar nas coisas do alto, né? Vamos tirar o nosso coração agora, deixar aquilo que está te preocupando de lado, e vamos ficar assim ligados àquilo que o Espírito Santo quer falar conosco, aquilo que Ele quer distribuir no meio do seu povo, a igreja. A gente tem que pensar, estar assim com o coração aberto para receber de Deus, porque não adianta a gente só estar aprendendo, eu quero, Senhor, qual é o dom que o Senhor vai me dar, né? Qual é o dom que você vai receber hoje? Quem sabe é hoje? Quem sabe hoje você vai ser batizado com o Espírito Santo? Né? É sobre isso que nós estamos falando, os dons espirituais para a igreja, para que eu e você possamos fazer a obra do Senhor aqui na terra com poder. Nós temos aprendido que os dons espirituais são ferramentas que o Senhor concede à igreja. Então a gente não pode perder o foco, a gente tem que pensar nisso. Então é pensar assim nas coisas do alto, né? Não ficar preocupado, não deixa a sua mente desviar, fica ligado, porque você dando espaço para o Espírito Santo, ele vem, né, te visitar, vem te batizar.
profetizar. Quem sabe hoje você vai receber do Senhor aquele dom, né? Que você tem almejado, que a gente tem falado, que você tem que desejar, né? Você tem que querer muito, você tem que priorizar. Senhor, se isso existe de fato, e existe, né? Eu quero para a minha vida espiritual, né? Eu preciso, é algo que eu preciso. Não apenas quero, mas eu preciso, né? Que o Senhor venha manifestar esse poder na minha vida. Então, os dons, né? Para edificar a igreja, exortar e consolar. Aleluia! Vamos ler 1 Coríntios 12, de 4 a 11. Ok, então a gente faz a leitura e você pode acompanhar na palavra aí, na sua Bíblia, essa leitura bíblica. Vamos acompanhar. É o texto que nós temos trabalhado. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Amém? Então, o que eu queria comentar, que os irmãos repararam no texto bíblico que o Espírito é o mesmo. O Espírito Santo que concede esses dons é o mesmo. Você sabe que o inimigo da nossa alma, né, Satanás, conforme a Bíblia diz, ele imita a obra de Deus. O texto bíblico diz o quê? Que o Espírito é o mesmo. E a gente sabe que o diabo aí, ele faz o quê? Ele usa vários espíritos, que são demônios, que entram no corpo da pessoa e dizem, eu sou fulano de tal, né? Eu sou tal nome assim, assim. Mas a Bíblia diz que o Espírito é o mesmo. É o Espírito Santo que nos concede os dons espirituais, amém? E tudo com um fim, uma finalidade, para que seja o quê? Uma finalidade proveitosa, para que haja unidade no meio da igreja. São várias as finalidades, né? Para edificar, para exortar, consolar, trazer unidade no meio do corpo de Cristo, trazer a presença do Espírito Santo, e para que ele tenha espaço, né? Para que ele possa se manifestar, para que ele possa distribuir para cada um de nós. Pode continuar. Primeiro dom de profecia. Está um pouquinho apagado, mas dá para ver que um está falando com o outro. Dom de profecia, né, é o portador do dom que vai entregar uma mensagem, né, de forma que a pessoa compreenda, né, na mesma língua, e então entrega a mensagem inspirada por Deus para outra pessoa, né? Então está lá um pouquinho apagadinho, mas dá para ver, né? O de vermelhinho está ali contando para o outro, não é isso? Está entregando uma mensagem que vem diretamente do céu, não é isso? Vamos lá. O que é o dom de profecia? É uma mensagem espontânea, inspirada pelo Espírito, em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve. Ok, então o dom de profecia não precisa estar falando em línguas, né? Não é assim. Senão não seria o dom de profecia, seria o dom de línguas, ou interpretação de línguas, não é isso? Mas o dom de profecia é uma mensagem vinda de Deus no seu próprio idioma, tá certo? Vamos lá. Objetivo: edificar, exortar e consolar a pessoa destinatária da mensagem. Então vamos parar para pensar. Se a finalidade é exortar, para edificar e consolar, se você recebe uma mensagem supostamente vinda de Deus e vai entristecer o seu coração, né? E vai causar um dano na sua vida espiritual, então não é de Deus, né? Então nós temos parâmetros para a gente aprender a perceber se aquela mensagem é ou não legítima, se ela vem ou não de Deus. E ao longo desses nossos estudos a gente tem repetido dezenas de vezes que é para edificar,
exortar e consolar a igreja. Aprenda isso. Profetizar não é desejar uma bênção a uma pessoa, pois essa não é a finalidade da profecia. Ok, então o que a gente está querendo dizer? Você provavelmente já ouviu, né? Alguém diz assim: olha, eu profetizo para você uma bênção na sua família, eu profetizo. Às vezes a pessoa usa a palavra de forma errada, porque a profecia não é para isso, né? Eu profetizo uma bênção, eu profetizo isso na sua vida, né? Então as pessoas, por falta de conhecimento, usam uma terminologia errada, porque a profecia ela é inspirada pelo Espírito Santo. O dom de profecia vem do Espírito Santo e não a minha palavra. Eu profetizo, não. Eu desejo que você continue buscando ao Senhor, eu desejo que você tenha vitória, mas a profecia vem do Espírito Santo. Então é quase que um capoete, né? A pessoa diz: eu profetizo isso na sua vida. Não, mas profecia vem do Espírito Santo. Eu desejo isso na sua vida, né? Eu espero que Deus faça assim na sua vida. Então essa terminologia às vezes é dita de forma errada. Pode ir. Infelizmente, por falta de ensino da palavra de Deus, aparecem nas igrejas várias aberrações concernentes ao uso incorreto deste dom. A Bíblia ensina. Ok, nós vamos falar algumas coisas, porque são coisas que acontecem, né? Meninices, muitas coisas até por falta de conhecimento da palavra, né? Então não apenas o dom de profecia, mas ao longo da história, desde a época do livro de Atos dos Apóstolos, que a igreja vem se afastando do evangelho genuíno e deixando também aquilo que é de glorioso que o Senhor deixou, que são os dons espirituais. Então ao longo da história vai esfriando, né? E as pessoas deixam de receber esse poder extraordinário. E também quando acontece a manifestação do Espírito Santo, às vezes, e com muita frequência, existe assim um extremismo, né? E a gente vê que às vezes acontecem coisas, né, que fica até um escândalo para o evangelho, porque o profeta está sujeito, né? O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então eu faço aquilo que eu quero, né? É diferente de outras situações, outros lugares, que às vezes a pessoa, quando não está sendo usada por Deus, está sendo usada pelo inimigo da sua alma, ela fica inconsciente, né? Então o que acontece? O inimigo, o Satanás, entra naquela vida e ela faz coisas que ela nem se lembra, né? Ela fica totalmente tomada. Mas o cristão não. Com Jesus, a gente fica mais consciente do que nunca, mais lúcido do que nunca. Se eu faço simplesmente aquilo que eu quero. Se eu quiser falar muito alto, é porque eu quero. Não é porque o Espírito Santo me tomou e eu perdi o controle da situação. Absolutamente. O Espírito Santo, ele é meigo, ele é manso, suave, e ele age no nosso coração com uma abundante paz, não é isso? E a gente vê no meio do povo de Deus, existe muita meninice, muita coisa que está fora assim da palavra. Por isso que o apóstolo Paulo, lá na igreja de Corinto, ele precisou escrever essas cartas, porque os irmãos, eles tinham todos os dons, conforme nós aprendemos, 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 7, eles tinham todos os dons, mas eles não sabiam como administrar. Então era assim, uma bagunça, e Paulo precisou colocar ordem, né? E a gente vai aprender, já temos começado no capítulo 12, o capítulo 13 é o capítulo do amor, que ele fala que o amor está acima de tudo isso, e quando Jesus voltar, e a volta dele é iminente, né? Nós estamos aguardando a qualquer momento, e no capítulo 14 todinho ele ensina como é que a igreja deve proceder. Pode passar. O povo perece por falta de conhecimento. Exatamente. Então muitas vezes há uma falta de organização na casa do Senhor, porque falta o conhecimento, né? Como Paulo no capítulo 14, depois você precisa ler bem devagar em casa, prestando atenção, né? Como é que a gente tem que administrar? Imagina uma igreja muito grande, e quando o Senhor distribui assim os dons, um tem profecia, outro tem línguas, outro tem interpretação, outro tem visão, muita coisa para contar, é um culto assim extremamente espiritual. Conforme eu sempre digo, tem que sair aqui da terra mesmo e se ligar assim no alto, né? Como Paulo disse, pensar nas coisas do
que é totalmente diferente do nosso cotidiano. Se a gente ficar muito assim no natural, esse assunto não penetra no coração. Você tem que, sabe, mergulhar no profundo, saber que Deus, Ele tem coisas muito mais profundas para distribuir no meio do seu povo. Mas a gente tem que buscar, tem que passar pelo quebrantamento, tem que estar a sós com o Senhor, né? Um momento assim propício que o Senhor quebra o seu coração, sabe? Quando você chora assim, quando você não está fazendo força, você chora porque o Espírito Santo está te visitando. Então é nesse momento assim que o Senhor ele quer distribuir esses dons, né? Para que haja unidade no meio do povo de Deus, para que eu e você possamos estar capacitados para fazer essa grande obra do Senhor. Nós estamos vivendo os últimos momentos, tem muito cristão que não crê nisso, né? Apesar das profecias bíblicas, apesar de ver o mundo do jeito que está, mas não percebe que já Jesus está voltando. Então a gente precisa sim conhecer a palavra. É uma oportunidade de te lembrar que você precisamos meditar nessa palavra, que a profecia mais excelente é a Bíblia. Amém. A Bíblia não falha, é a palavra de Deus, é a profecia por excelência. Então o povo estava sendo destruído, e hoje ainda, por falta de conhecimento. Tem gente que não sabe nem manusear a palavra. Então é uma palavra assim, de encorajamento que você precisa administrar melhor o seu tempo. Nós precisamos ser espertos, mais do que Satanás. Está rolando um vídeo aí na internet, um personagem tipificando Satanás, enfim, que ele fala da igreja, né, debocha da igreja. Vocês não conhecem a palavra, né? Vocês não sabem nada, não tem tempo para buscar Deus, né? Enfim, então nós precisamos o quê? Conhecer a palavra. Cada cristão é responsável pela sua vida espiritual. Eu sou responsável, né? Se eu buscar muito, Deus vai me dar. Mas se buscar só os domingos, é impossível, né? A gente tem que alimentar a nossa mente, renovar a nossa mente, né? Transformar a nossa mente, como Paulo falou lá em Romanos 12, né? Como é que nós vamos renovar a nossa mente? Lendo a palavra do Senhor. Vamos passar. Atenção! As Escrituras nos orientam a examinar tudo, julgando e discernindo pelo Espírito o que está por trás das mensagens. Toda profecia espontânea deve ser julgada. Ok, então o estudo de profecia bíblica, fala muito que a palavra de Deus nos orienta a julgar a profecia, né? Então muitas vezes a pessoa fica até esmorecida assim, quando a nossa igreja é pequena, eu já tenho falado, mas existem igrejas grandes que tem até assim um grupo assim do ministério, né? Nós já aprendemos dos dons, já falamos, vamos aprender com detalhes dos dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, e tem as pessoas do ministério que julgam as profecias, né? Porque pode haver sim uma distorção, porque a profecia vem do Espírito Santo, mas o vaso, né, a pessoa que é usada, ela é humana, então ela pode ouvir de Deus e dar uma interpretação errada. Ela pode aumentar a profecia, né? Ou ela pode até ocultar alguma coisa, o que o Senhor, o Espírito Santo falou. Então a profecia precisa ser julgada. E isso é uma coisa assim complicada, porque a pessoa que tem o dom da profecia, ela tem que ter também uma profunda comunhão com o Senhor e temor de Deus, para ela não dizer uma coisa que Deus não disse, né? E hoje nessa aula nós vamos ter a oportunidade de ver experiências assim que aconteceram no passado, né? E continua acontecendo, mas eu digo assim, textos bíblicos que mostram, né, palavras assim, de falsos profetas, né? Então aqui está dizendo que a profecia precisa ser julgada, né? Vamos continuar. O dom de profecia é superior ao dom de línguas. O dom de profecia é tão importante para a Igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exorta a sua busca. Por que o dom de profecia é mais importante? Porque o dom de profecia fala para toda a igreja, não é isso? Quem tem o dom de profecia, toda a igreja é abençoada, edificada, animada, né? O dom de línguas a gente vai ver que quem ora em línguas edifica a si mesmo. Por quê? Porque quem está ouvindo não entende. Então,
é algo que nós vamos falar quando chegarmos no momento de falar do dom de línguas, que é algo que é edificação do seu próprio espírito, né? Mas de profecia não, toda a igreja é edificada, abençoada. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Ok, então procurar com zelo. Eu fico pensando, irmãos, a nossa vida, né, como um todo, está todo mundo correndo. Sabe, é o mal do século XXI. As pessoas estão sobrecarregadas. É muito trabalho, não dá conta de tanto trabalho, né? É a correria, né? É cuidar da família, é 8 horas de uma carga de trabalho, né? E eu sempre falo isso e eu penso nisso seriamente. Satanás, ele tem a mesma estratégia, né? Se nós voltarmos lá no Egito, quando o povo estava cativo lá no Egito, o que aconteceu? O faraó colocava um jugo tão pesado de trabalho, servidão, de trabalho, para quê? Para que o povo não se lembrasse do Deus de Israel, sabe? A estratégia é a mesma. Então a mulher tem que trabalhar fora, né? E o homem tem que trabalhar 8 horas por dia, e você tem tantas outras coisas para fazer, não é só o trabalho, você tem que estudar, você tem que ir para a faculdade, você tem que ir no banco, você tem que ir no mercado, você tem, e aí o que acontece? Não sobrou tempo para Deus, né? Paulo diz assim, que eu tenho que procurar com zelo. O que é procurar? É gastar tempo nas coisas espirituais. Se eu e você não estivermos ligados com o Senhor, o dia acabou e a gente não teve tempo para Deus. Isso é um problema que acontece com todo mundo, com você também que está me ouvindo em casa, com todo mundo, comigo também. Então cada cristão precisa ter, sabe, disciplina. Já é difícil fazer ginástica, já é difícil fazer caminhada, já é difícil fazer dieta, e mais difícil ainda é buscar o Senhor. É muito difícil. Mas quem tem essa revelação, eu preciso. Diga comigo, eu preciso. É questão de sobrevivência. Eu preciso alimentar minha alma com a palavra do Senhor. Eu preciso. Senão a gente vai esmorecer, né? Então quando Paulo diz procurar com zelo, então eu preciso gastar tempo. Eu preciso dedicar um tempo para o Senhor. Eu quero receber, então eu tenho que gastar tempo com Ele. Senhor, eu estou aqui disponível. Senhor, eu estou aqui à tua disposição, né? E adorar o Senhor. Então é algo que vai brotando. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Eu espero que nessa manhã, nesse dia, o Senhor te desse essa revelação de que você precisa desses dons espirituais. A gente não pode só aprender, nós temos que praticar, estar com o coração aberto, né? A gente não tem que ficar preocupado com coisas que não têm valor, mas a gente deve focar naquilo que é eterno. Pode passar. Paulo ensina que devemos ter ordem no culto. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Pode passar. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. Vamos ler 1 Coríntios 14, de 26 a 33. Por favor, abra sua Bíblia. Isso. Se puder, você pode abrir a sua Bíblia. Então, não tem salmo? A necessidade de ordem no culto, diz aqui. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, outro traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente haja quem interprete. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outra que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Conservem-se as mulheres.
Ok. Então, esse é um culto espiritual. Nós estamos falando o quê? Paulo escreveu essas palavras para a igreja de Corinto. Eles tinham o quê? 3 dons? 4? Quantos dons? Todos os dons. Você imagina, né? Aquele povo todo que veio da idolatria, né? Aquele povo profano que se converteu a Jesus, né? E trouxe aquelas coisas que eles, aquelas práticas que eles viviam de imoralidade, tudo aquilo. De repente eles são visitados pelo Espírito Santo, são convertidos, batizados, recebem os dons, tinham todos os dons. Imagina, salmo, profecia, interpretação, visão, quantas coisas, né? E Paulo teve que, vamos aprender como é que funciona tudo isso, né? Então, é o que eu falei, ao longo dos anos, desde a época dos apóstolos, essas coisas foram, né, esfriando, a igreja foi esfriando, e hoje, a gente vê esse culto espiritual acontecendo, sim ou não? Não. Nós estamos o quê? Buscando. Nós estamos tendo conhecimento na palavra, que os dons espirituais são bíblicos, são atuais. Então, cada cristão precisa buscar, né? Então, a salvação é imediata. A santificação você vai buscando a cada dia na sua vida. E os dons espirituais você tem que buscar, porque senão não recebe, né? É por isso que a gente tem vivido a igreja, quando eu digo a igreja no sentido geral, né? Em todo o planeta, a igreja de Cristo, tem muita gente que está dormindo espiritualmente, nem está orando, né? Muito menos lendo a palavra. Como é que vai receber os dons espirituais? Não pode, né? Então, Deus está avivando a sua igreja, porque de acordo com Efésios 5, 27, Jesus ele vem buscar uma igreja o quê? Adornada, ataviada, uma igreja cheia do Espírito Santo. É essa igreja que vai subir no arrebatamento. Também temos falado que o Espírito Santo ele está, olha, trabalhando. Ele está, essa palavra, essa mensagem está sendo pregada. Existem muitas pessoas, sim, que já estão buscando os dons espirituais. E quando o Espírito Santo está nesse negócio, ninguém segura. De repente ele te batiza, de repente ele começa a distribuir os dons espirituais. É isso que a gente quer, né? A gente quer mais do Senhor, que Deus continue agindo. Paulo disse que os coríntios deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e à origem de onde elas procedem. Elas possuem 3 fontes distintas: 1, Deus; 2, o homem; 3, o diabo. Vamos repetir: número 1, Deus; 2, o homem; 3, o diabo. Então, a fonte pode vir do homem, de Deus ou do diabo, né? O diabo está sempre querendo inventar, fazer parecido, né? E às vezes, eu estava ouvindo um comentário de um pastor, ele dizendo que a profecia bom é que você busque, né, na sua igreja manifestar os dons espirituais, porque o profeta, quem tem um portador do dom de profecia, tem que ser uma pessoa íntegra, tem que ser uma pessoa que tenha testemunho de cristão. Então, você não pode sair correndo atrás de alguém que tem um dom de profecia, que você não conhece aquela pessoa, porque aquela pessoa, ela pode se enganar, ou então aquela pessoa pode estar em pecado, entregar uma profecia e o diabo usar aquela pessoa. Então, quem tem um dom de profecia, é bom que você congregue uma pessoa que seja da sua congregação, que você conheça, porque também, eu confesso que quando eu era bem novinha na fé, mas muito novinha, eu fui num lugar que eu também não lembro aonde, que já tem mais de 30 anos, porque disseram que lá tinha um profeta. Então eu fui lá, né? Então isso é o quê? Meninice, que não conhecia, eu não conhecia ainda essas coisas, mas disseram que lá tinha um profeta, e hoje tem muita gente que está correndo atrás do profeta. A profetisa que faz em casa, como se fosse quase uma consulta, né? Então, os dons espirituais é bom que se manifestem na igreja, para que a igreja seja então edificada, exortada e consolada. Então, a fonte ou a profecia vem de Deus, né? O Espírito Santo entrega aquela mensagem inspirada no portador do dom, sente aquele poder, queima no coração, né? E ele expressa de acordo com a sua personalidade, a maneira dele mesmo se expressar, a maneira dele falar, né?
Então, pode ser de Deus ou do coração do homem. Então, a palavra de Deus é muito clara. Se é para edificar, consolar e exaltar, tem coisas que acontecem aí que a gente sabe que não está de acordo com a palavra, né? Então, você tem que deletar, você descarta, porque a profecia tem que ser julgada. E também a fonte do diabo. A pessoa pode estar em pecado e falar uma coisa que não vem de Deus, é o próprio diabo que está incorporado ali, não é isso? Inclusive, eu até contei, quando nós estudamos sobre discernimento de espíritos, que eu contei uma parte e deixei de contar o finalzinho que eu esqueci. Aquela pessoa, lá no Nordeste, o pastor foi convidado para trazer uma palavra, né? E ele, quando começou a ministrar, aquela pessoa no meio do povo levantou e começou a orar em línguas, né? E aí a igreja toda se animou, glória a Deus, aleluia. Aí ele sentou. Aí o pastor começou a pregar e ele novamente se levantou e começou a orar em línguas. E a igreja, todo mundo, né, se alegrou. E aí ele parou de orar em línguas. Aí o pastor, pela terceira vez, foi começar a pregação. E aquela pessoa, pela terceira vez, se levantou, orando em línguas, e a igreja, sem discernir, e se alegrou. E glória a Deus. Aí o Senhor falou para o pastor que ia pregar: meu servo, desce, porque aquilo é demônio. Nós estudamos nesse exemplo quando nós falamos sobre discernimento de espírito. E aí ele desceu, repreendeu e aquela pessoa caiu no chão. Então era um demônio, né? Atrapalhando a mensagem, impedindo. Então, se o dom, no caso, os dons são para exortar, edificar, né, e consolar a igreja, não estava edificando, estava atrapalhando a hora da mensagem. Mas o irmão tinha o discernimento de espírito, né? Em Atos 16 tem um caso, né? Paulo, né? Esses homens são servos de Deus Altíssimo. Isso. Paulo teve discernimento que era demônio que está falando. É verdade. Esse é um outro exemplo do Novo Testamento, é verdade. Agora eu não quero interromper, mas acrescentar o seguinte, que a profecia é para edificar, exortar e consolar. Então o julgamento está dentro disso aí. Está edificando, está exortando, está consolando, está entristecendo, está doutrinando, está direcionando, várias coisas que a gente vê por aí, né? Vamos comentar mais adiante, pode passar. Devemos nos cuidar, pois a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, mostra ações dos falsos profetas. Isso. Está vendo lá? Né? O pastor está lá pregando, ou seja lá quem for, trazendo uma palavra, e por trás, né, Jesus fala sobre isso. Se ele fala, é porque acontece, né? E vai acontecer aonde? No meio da igreja, né? Então, eu sempre digo, aqui é uma igreja pequenininha. Você imagina assim uma igreja muito grande, né? Tem visitantes, tem gente que vai uma vez na vida, outra na morte, e está lá sentado e levando, e vai entregar uma profecia. Você nem conhece aquela pessoa, não sabe o caráter daquela pessoa, né? E você aceita a palavra como se fosse de lá, Deus está falando. Não é bem assim. Tem que julgar a profecia para ver se procede realmente de Deus, se é legítima, né? Ou então, se é um engano do diabo, ou se é do coração do profeta, né? Porque nós já aprendemos aqui, na igreja, nossa igreja é doutrinada. A profecia não é para dizer que você vai casar com aquela pessoa, não. Isso não é de Deus. Isso é do coração do profeta. Olha, Deus está mostrando que você vai casar com aquela pessoa. Nada disso. Não é bem assim que funciona, né? Vamos passar. Jesus disse: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E como tem alertas para a igreja, né? A palavra de Deus tem muitos textos. Se tem muitas vezes, Jesus fala muito sobre isso, é porque isso existe. Não é lá no mundo, é no meio da igreja. No meio do povo de Deus tem muita gente que não é salva. A gente acha que todo mundo que está sentado aqui, né? Não estou dizendo aqui, né? Aqui é a nossa igreja pequenininha. Mas assim, num lugar assim onde tem muita gente, que todo mundo não é povo de Deus. Oh, glória a Deus, todo mundo está salvo. Não é, né? A igreja é um hospital, é um lugar onde a pessoa também vai encontrar a salvação. Então o crente vai e leva um visitante, né? Para que a pessoa ouça a palavra, ela ouça a graça salvadora de Jesus, que foi manifesta a todos os homens. Está lá em Tito capítulo 2, versículo 1, que essa graça maravilhosa, ela foi manifesta a todos os homens, para que a pessoa então crê
caídas no meio do caminho, mas graças a Deus que estão ali para ouvir a palavra possam ser fortalecidos e continuar caminhando, amém? Amém. Amém? Amém. Amém. Vamos lá. Existe muita confusão a respeito do uso dos dons de elocução, em especial ao de profecia e sua função. Então, o dom de elocução, o que é mesmo? É expressar aquilo que está no nosso pensamento. Não quer dizer que seja só profecia, né? Elocução é você falar aquilo que você está pensando, você se expressar. Você sabia que existem líderes que erroneamente não tomam decisão alguma sem antes consultar um profeta ou profetisa? É verdade, irmãos. Hoje, atualmente, né, existem igrejas que são dirigidas por profecia, né? Então entra-se numa heresia. O que é heresia? É um ensino contrário à palavra de Deus. Então a profecia mais excelente é o quê? A Bíblia. Tudo que o homem precisa está na palavra. Então o Senhor pode eventualmente usar alguém com o dom de profecia para aquele momento animar uma pessoa que está precisando, que está abatida, exortar, encorajar, né? Consolar a presença do Espírito Santo. É algo assim espiritual, o seu coração fica quebrantado, você sente o fluir do Espírito Santo. Por isso que a gente precisa dar espaço para ele, que não basta essa aula, o conhecimento teórico, a gente tem que ter espaço para deixar o Espírito Santo se mover e falar como ele quiser, e falar e agir da forma que ele quiser, né? Então existe sim, hoje em dia existem lugares, né, que são doutrinados, a doutrina é tudo através de profecia, né? E a gente sabe que não é assim que funciona, né? Pode ir. Eles profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que o Senhor realmente quer falar. Não é verdade? Você já ouviu isso? Tem igrejas que existem, eu não vou dizer nomes, que profetizam aquilo que a pessoa quer ouvir, não é o que Deus quer falar, né? Então a pessoa vai se enganando. Pode... Há líderes permitindo que as igrejas que lideram sejam guiadas por supostos profetas. Pode ser. A igreja de Jesus deve ser conduzida segundo as Escrituras, pois esta é a inerrante palavra de Deus. Essa aqui não falha nunca, não é verdade? Não. Você pode ler na sua casa, você pode ler em qualquer lugar, você pode ficar sozinho meditando nas palavras do Senhor Jesus. Essa aqui é a verdadeira profecia. Essa aqui você não vai se enganar, você não vai errar, né? Você vai chegar lá no céu com certeza. Amém? Amém. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada é a profecia por excelência. Deve ser o manual do líder cristão. Glória a Deus. Profeta Jeremias. Todavia, a palavra de Deus nos alerta a não ouvirmos tais falsários. Lê Jeremias 23, de 9 a 32. Abra sua Bíblia. Ok. Enquanto ela vai ler esse texto, eu achei interessante nós lermos para a gente ver como é que já existiam no Velho Testamento, né, os falsos profetas, e hoje não é diferente. Mas é um testemunho na Bíblia de que realmente essas coisas acontecem, né? Então eu queria que você meditasse. Quem sabe você não conhece ainda esse texto, é uma oportunidade de você conhecer. Vamos ler? Contra os falsos profetas. Acerca dos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como o homem embriagado e como o homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Só um pouquinho mesmo. Quem está falando isso é o profeta Jeremias. É assim que ele se sente. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta. Pois estão contaminados tanto o profeta como o sacerdote. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade e o ano mesmo em que os castigarei, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura,
profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo de Israel. Mas os profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda. Cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que os alimentarei com absinto e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enche de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre nós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu? Eis a tempestade do Senhor. O furor saiu e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Mas se tivesse estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura não acho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido que dizem aqueles profetas proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei e sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Uma pausazinha, por favor. Então, aqui, não sei se você está prestando atenção, né? Tem gente que diz assim, olha, eu sonhei, eu tive um sonho, sonhei, é um sonho profético, né? E às vezes é simplesmente do coração da pessoa, ela sonhou alguma coisa e acha que sempre tem que ter uma interpretação, sempre o sonho é profético. Não é bem assim, né? Aqui é uma prova de que sonhei, não diga que foi o Senhor, né? É claro que existem sonhos proféticos, é óbvio que sim, mas nem todo sonho tem que ser profético. Às vezes são sonhos assim que não tem base bíblica nenhuma, e a pessoa diz, eu sonhei tal coisa, né? Conte simplesmente como se fosse um sonho. Vamos continuar? Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que quem sonha, conte como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam. Ele disse, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Amém. Então a palavra de Deus nos orienta, né? Quantas vezes eu já ouvi uma pessoa que veio contar um sonho que não tinha nem pé nem cabeça, uma coisa assim abstrata, como se quisesse uma interpretação daquilo que ela sonhou, né? E eu até mostrei esse texto para ela nessa época, já tem bastante tempo. Eu falei, irmã, isso foi só um sonho, né? Nós temos o nosso sono, tem vários estágios, né?
Tem o estágio assim, dos sonhos, e tem aquele estágio mais profundo, quem tem apneia, né? Aquele problema do sono, que não tem uma qualidade boa do sono, então ela fica naquela fase dos sonhos. E tem a parte mais profunda do sono, onde as suas células todas se recompõem. Você tem um sono restaurador. Aí você amanhece, assim, quando você acorda, você está bem, né? Então existe essa fase dos sonhos. E a pessoa acha que ela sonhou aquilo, tem que ter uma interpretação bíblica. Não, conte simplesmente como um sonho. Agora, existe sim um sonho profético. Eu já tive alguns. Quando você sonha, é algo assim, eu costumo sonhar e acordar naquele momento do sonho, de madrugada, é uma coisa muito nítida, e alguns são tão proféticos que eu consigo me lembrar agora de determinados sonhos que eu tive. É Deus falando, né? Deus mostrando determinadas coisas, é muito diferente. Então, o que o profeta Jeremias, o Senhor, usa para falar, justamente que tem profecias que não vêm de Deus. Conte simplesmente de Baal, quando fala de adultério aqui no texto que ela leu, está falando de desvio espiritual. Não é adultério, homem com mulher adulterou. Não, esse adultério aqui que está se referindo ao texto é o desvio, porque eles adoravam a outros deuses, né? O povo de Judá e também em Samaria, eles eram abomináveis ao Senhor. Então, o Senhor entrega essa palavra que eles não acreditassem nos falsos profetas. Pode ir. Ananias, o falso profeta. Leia Jeremias 28, 2 até 16. Isso, nós vamos comentar mais um exemplo. Nós vamos comentar mais um exemplo aqui, rapidamente, antes da Lies ler, que o Senhor já havia falado que o povo de Israel ficaria 70 anos no cativeiro na Babilônia. Então, Jeremias já havia profetizado, né? O Senhor já havia falado, alertado, advertido, para que o povo se arrependesse, que abandonasse a idolatria, que não adorasse aos falsos deuses, a Baal, enfim, ao Deus Moloque, enfim. E daí o Senhor já havia dito que ficariam 70 anos no cativeiro. E aí aparece um outro falso profeta chamado Ananias, e ele entrega uma mensagem dizendo que o período de cativeiro seria apenas de 2 anos. E aí o povo prefere acreditar o quê? Na mentira, né? É como hoje, você prega a palavra de Deus, mas eles distorcem, né, a verdade de Deus em mentira. Então prefere ficar com a mentira, o espírito do engano. Então nós vamos ler aqui para que você veja como é que nós temos de fato que julgar as profecias para ver se veio de Deus, se veio do coração do homem ou se veio do diabo, né? Vamos ver. Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que daqui tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e a todos os exilados de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. Então respondeu Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e perante todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta: Amém. Assim faça o Senhor, confirme o Senhor as tuas palavras, com que profetizaste, tornei a trazer da Babilônia a este lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados. Só uma pausa, para você entender então, aqui, o profeta Ananias então declara para o povo que o Senhor então só ia deixar o povo cativo por 2 anos. Então agora o Jeremias vai continuar aqui a palavra, vamos. Mas ouve agora esta palavra que eu falo a ti e a todo o povo para que ouçais. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta, de fato, enviado do Senhor. Então o profeta Ananias tomou os canzis do pescoço de Jeremias, o profeta, e os quebrou, e falou na presença de todo o povo: Assim diz o Senhor:
Deste modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi tomando o seu caminho. Mas depois que Ananias, o profeta, quebrou os canzis de sobre o pescoço do profeta Jeremias, veio a esta palavra do Senhor dizendo... Uma pausa, por favor. Então, veja bem como ele foi audacioso, né? Ele pegou aquele jugo, né, que havia no pescoço de Jeremias, que ele estava dramatizando que o povo seria realmente levado para o cativeiro. Ele foi tão audacioso que ele pegou e quebrou. Depois que ele fez isso, o Senhor mandou Jeremias: volta lá e vai dar uma palavra para ele. Vou dar uma palavra para ele agora, para esse falso profeta. Vamos ver o que foi que Deus mandou falar? Pode ler. Vai e fala a Ananias dizendo: assim diz o Senhor, canzis de madeira quebraste, mas em vez deles farei canzis de ferro, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações para servirem Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o servirão. Também lhe dei os animais do campo. Disse Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra. Morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Morreu, pois, o profeta Ananias no mesmo ano, no 7º mês. Amém. Amém. Então, irmãos, quando Deus fala, Ele cumpre, não é verdade? Quando Ele fala, Ele cumpre. E isso é um alerta, né, para a nossa vida hoje. Então nós temos que julgar as profecias. Nem tudo que você ouve, você não deve logo ficar pela emoção: ah, Deus falou. Não, você tem que julgar se realmente está edificando, está exortando, está consolando, tem base bíblica. Então é de Deus, né? Caso contrário, deleta. Vamos caminhar? Mas Paulo nos orienta: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Amém. Quem é que deseja esses dons espirituais? Quem está buscando? Se não está buscando, ainda pode buscar. Você está em casa, o que Deus quiser me dar. Busque, porque Deus, Ele está mais ansioso em conceder para a igreja do que você pensa. Muito mais, porque Ele precisa, Ele quer. O Espírito Santo, Ele quer se mover em nosso meio. Ele anseia por esse momento. A gente vai ter que dar um espaço assim. Vem, Espírito Santo, vem batizar, vem encher o nosso coração, vem distribuir os dons espirituais, né? Paulo disse: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Paulo disse isso para quem mesmo? Para Timóteo. Para quem que Paulo falou isso? Timóteo, vamos. 2. Paulo disse aos Tessalonicenses: não desprezeis as profecias. Então você pode parar para pensar assim e dizer assim: oh, mas é tão complicado esse dom que eu acho que eu não quero não, né? Ainda tem que passar pelo julgamento dos irmãos. Ah, não quero mais isso não quero isso para mim não. Eu quero ser só outro dom que não precisa ser julgado, né? Mas não é assim. O apóstolo Paulo diz que a gente tem que procurar. O dom de profecia é superior ao dom de línguas, porque ele edifica toda a igreja, né? Então nós não temos que fechar o coração para o dom de profecia, absolutamente. É só você ter uma vida íntegra com o Senhor, buscar o Senhor, nós cheio do Espírito, o Espírito Santo vai te usar. Você tem que estar só à disposição, né? Amém? Agora, só para descontrair, o profeta de Araque. E aqui e ali, não sei o que está ali. Pois é, mas não dá para ver. Aqui está escrito assim. Aí embaixo dá. Este te falo que esta criança que a irmã está esperando, se não for uma mulher, será um varão. Aleluia. Então acho que a gente vai passar por aqui, né? Esse é o profeta de Araque. Se não é mulher, vai ser um varão. Né? Não é isso? Então, nós vamos ficar por aqui, né? Você que está ouvindo pela internet, eu te convido a próxima aula, você está conosco. Que Deus te abençoe. Que você também busque, porque Deus quer manifestar a todos. Né? Se você já é um cristão, já é batizado com o Espírito Santo, é para você mesmo.
Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Obrigada. Glória a Deus.